pelos bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai? Diga nessa noite: eu vou adorar, simplesmente adorar. E eu vou adorar. E Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos pelos bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai? Diga assim: eu vou adorar nessa noite. Eu vou adorar, simplesmente adorar. E eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E a Ele a glória, a Ele a glória. Te damos toda a glória. E a Ele a glória. Receba nessa noite, Jesus. A Ele. Receba Jesus. A Ele a glória. A Ele. Oh, te damos toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Te damos todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Nós o adoramos pelo que Ele é. Não importa o que Ele faz. Se Ele nos der, Ele é Deus. Se não der, também é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Porque às vezes nós queremos no nosso tempo e já deve estar tudo prontinho para na hora certa Ele nos dá. Glória a Deus, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai.
porque sabemos que teu relógio nunca atrasa. Nós é que somos apressados, Senhor. Nós é que somos ansiosos. Achamos que tu está atrasado, como acharam que Jesus estava atrasado na ressurreição de Lázaro. E às vezes te cobramos que tu não nos olha, nós não vê, não nos responde, porque nós somos apressados. Mas tu não atrasa nunca. Tu não atrasa nunca, Senhor. Diz um ditado aí fora que tu tarda, mas não falha. É mentira. É mentira que tu não tarda. Tu chega na hora, porque o teu relógio não é o nosso. Para nós está tardando, mas no teu relógio ainda não se cruzaram os ponteiros. Tu só chega na hora. Por isso te louvamos nesta noite. Por isso nós te adoramos pelo que tu és. Porque tu és o nosso Senhor, nosso Deus amado, santo, justo, verdadeiro, que não falha em suas promessas, que cumpre tudo o que promete, e prometeu nos salvar. E por isso estamos aqui nesta noite, gratos a ti, Senhor, pela tua salvação que nos alcançou, Senhor. Obrigado, obrigado, no nome de Jesus. Te agradecemos por cada um nesta noite que veio te adorar, pelos que ficaram em casa, pelos que estão assistindo pela internet. Te pedimos por aqueles que estão internados, que estão acamados, encarcerados, impedidos de estar na tua casa. Te pedimos por eles, Senhor. Faz o melhor para cada um, Pai, segundo a tua vontade. Continua nos abençoando. Abençoa o teu filho que vai trazer a tua palavra nesta noite. Abre os nossos corações, abre o nosso apetite pela tua palavra, Senhor. Dai-nos fome e sede pela tua palavra, para que possamos nos alimentar, para não sairmos atrás de comidas envenenadas lá fora, para não sairmos atrás de pastos ressecados lá fora. Dá-nos o pão quentinho do céu. É o que precisamos para a nossa caminhada, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Jesus, Ele é Deus em todo o tempo. Os irmãos podem se assentar, dando glória ao Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos adorando a Ele e esperando por Ele e a volta dEle. Salmo de número 34, versos 7 e 8, vai dizer assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o temem e o liberta, ou os livra. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia ou se abriga. Verso 10: os leões podem sofrer de fome, mas os que buscam no Senhor, nada lhe faltará. Você pega a tua oferta, o teu dízimo, nós vamos ofertar a casa do Senhor. E que aqueles que, como a Bíblia diz, que depositam confiança no Senhor, jamais passará necessidade. Eu sempre tenho dito e vejo que todos aqueles, irmão, que hoje ou que passam por necessidades extremas ou fome, você pode ver que em algum momento abandonou o Senhor.
Porque senão Davi não diria: passei a minha vida inteira, não é isso? Mais um pouquinho para frente, no Salmo 37, fui moço, sou velho, eu nunca vi um justo desamparado. Então o Senhor jamais nos desampara. É que às vezes a gente planta algumas coisas que depois quer colher, e aí não tem jeito, né? Mas nós sabemos que quando depositamos no Senhor a nossa confiança e não abandonamos, Ele é fiel e justo para cuidar de nós. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos, te damos graça ao Senhor nessa noite. Vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, a junta administrativa deste lugar, para administrar da melhor maneira e fiel maneira possível aquilo que entra, os recursos que entram na tua casa. Também de sobremaneira que as tuas bênçãos recaiam sobre aqueles, Pai, que nunca deixaram de devolver ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra as portas para aqueles que necessitam. O Senhor conhece a necessidade de todos nós e sabe, meu Deus, ao fundo da nossa alma, quem nós temos sido. E eu oro nessa noite, agradecido ao Senhor, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a retaliação do inferno sobre esta casa, sobre este lar, sobre a finança deste lar. Que haja provisão do Senhor, Pai, para este homem, para esta mulher, para essa família, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos ao Senhor. Se você pode, coloque de pé nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar e todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio
Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, podem se assentar, por favor. Só recapitular os irmãos, sábado temos o nosso dia da família, amém? Eita glória, você já deu o seu nome, eu tenho certeza. Se você não deu e não acertou, hoje é o último dia, irmãos. Não fica triste com a gente, nós queremos fazer tudo com ordem e decência, porque primeiro é para Deus e depois é para você ter um dia abençoado, um dia de paz. Chega lá, almoçar, comer bem, comer um contrafilé, uma linguicinha. Quem dá glória a Deus aí? Aleluia. É um tempo precioso, se relacionar com os irmãos. Então a gente procurou fazer um valor que desse para que todos participassem. Nossa ideia, irmãos, é que todos participem. Se você não pode, nos procure, não tenha problema, a igreja também está aqui para isso. Mas se você não deu seu nome ainda, hoje à noite minha esposa, daqui a pouco ela está por aí em algum lugar, deve estar com a irmã Cristina lá em cima conversando, ela vai estar aqui no fim do culto, você pode pagar para ela, e aí a irmã Lena tem nos ajudado também, a gente já coloca o seu nome na lista, e nós vamos sair daqui às 8h30 da manhã, culto lá, vai ter um culto para a família, com louvor, pregação da palavra, nós vamos lá para falar daquilo que Deus tem para as nossas casas, nossa família. Temos um pregador abençoado que estará ministrando a palavra de Deus, pastor André Godoy, lá da Igreja Nazareno do Nova América. Então ele estará ministrando a palavra, um tempo precioso. Primo do Túlio, pode falar, Túlio? Tem primo do Túlio, então é benção, né, irmão? Já tá, o pregador vai ficar já, ó, é primo do Túlio. Então, irmão Túlio é benção, então você vai ser benção em nome de Jesus, nós sabemos disso, é brincadeira. O pastor tem feito um trabalho sensacional lá na igreja, eu conheço, tempo que teve pouco tempo lá no Swiss Park, mas ele fez um trabalho fantástico ajudando o Ministério dos Homens lá, muito rápido, e ele é uma bênção. E também nós teremos aqui no próximo domingo, domingo, irmãs, o que nós temos domingo aqui, gente? É o pastor Marco Antônio é o vice do distrito, pastor Marco Antônio, não podemos errar ele, é o Marco Antônio, e a Glaucia, Dáucia, esposa dele, estará junto, eles estarão trazendo uma palavra pais e filhos, tempo precioso para a família, não perca domingo. Quarta que vem, no nosso culto aqui do Surpreendente de Deus, teremos a missionária Sirlei. Quem conhece a missionária Sirlei? Glória a Deus, ministrando a palavra. Então não perca a próxima quarta, irmãos, tempo precioso, ela estará trazendo a palavra para nós. Então assim, nós vamos caminhando para que a obra de Deus se realize. No dia 4 de dezembro, cadê o JNI aí? O JNI, já é Nazatim, JNI, tá tudo certo, né, Túlio? Então, estão aí, dia 4 tem festa das nações. Olha, vai ter barraca aí, gente? Vai, dos países, vai ter comida típica aí? Meu Deus do céu, crente ora, crente lê Bíblia, crente se alimenta, irmãos. Olha, uma bênção, conhece vários países, obra missionária, alguém que Deus tem chamado, ele é aqui da Igreja Nova Europa, um trabalho com jovens lá também sensacional, vai estar trazendo a palavra de Deus para nós. Então não perca, irmãos, não é só para os adolescentes, amém, adolescentes? A igreja está convidada, adolescentes, eita glória, então todos estão convidados, estão para participar conosco nesse tempo. Então, meus irmãos, são esses nossos avisos. Abra comigo por gentileza a sua Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo de número 2, Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do verso 23 em diante, pequena porção da palavra de Deus, mas Deus falou comigo nessa manhã, e eu creio que vai falar com você também. Êxodo é o segundo da Bíblia. Glória a Deus. Se você não achou ainda, dá uma mente, espero, todos acharam. Capítulo 2 de Êxodo, irmãos, nós vamos ler no verso 23 em diante. Esse capítulo vai declarar o que aconteceu com o povo de Israel, estando lá no Egito.
como que eles estavam vivendo após a morte de José. Esse povo estava vivendo numa situação de opressão. 70 famílias foram as que ficaram no Egito, do povo que saiu de Canaã, quando José esteve cuidando ali para o faraó do povo de Israel, do povo do Egito. Tempo da fome, tempo da seca, você conhece a história lá no Gênesis, começa a história de José. Nesse período, esse povo foi vivendo lá e acostumou com a vida lá. E a Bíblia diz assim, que decorridos os dias, que o rei do Egito morreu, aquele que conhecia a história do povo de Israel, ele morre, e os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles clamavam, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Senhor, nós temos a tua palavra nessa noite, cantamos cânticos, oramos a ti, temos, ó Deus, compactuado neste lugar da tua presença, porque sabemos que ela está, ó Deus, aonde o teu povo se reúne. O Senhor traz a tua presença com aqueles que vêm diante da tua presença, e nessa noite eles não vieram ouvir a minha voz, mas ouvir a voz do Senhor. Então nessa noite eu me coloco inutilizado pela minha direção, ó Deus, eu coloco-me diante da tua presença e peço que o teu Espírito venha capacitar, ele venha testificar ao meu coração, e assim o Senhor venha trazer a tua palavra, a tua revelação, a tua direção, a tua capacitação para o teu povo nessa noite, pois sabemos que é do Senhor que nós queremos ouvir, é do Senhor que nós precisamos, é do Senhor em que nós dependemos nessa noite, ó Pai. Eu dependo de ti, Senhor. Sem o Senhor eu nada posso fazer, ó Deus. Senhor, age conforme te apraz, fala conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, dentro da pequena introdução que eu já passei aos irmãos, esse povo que chegou naquela cidade, que já eram milhares, que já eram muitos naquela região do Egito, eles começam a crescer e multiplicar. A Bíblia diz que eles já eram uma grande multidão, e o rei do Egito, ele olha para aquilo e fala: ei, esse povo está se tornando muito grande aqui, nós precisamos dar um jeito e vamos começar a escravizar eles. Ele não se lembra mais dos feitos de José, que José tinha sido alguém que tinha alimentado a nação, cuidado da nação, separado os mantimentos, alguém que tinha sido governador, e ali aquele povo começa a crescer e se mover de uma maneira muito grande, para que eles pudessem chegar a ser até maior do que o povo do Egito. Então o que acontece? Este povo é escravizado. Esse povo escravizado, eles não poderiam mais viver da maneira que eles entendiam. Uma coisa, nós podemos olhar para essa questão e entender que este povo estava escravizado, irmãos, porque eles se acostumaram com aquela vida que eles levavam, tranquila no começo, viviam uma vida muito boa, provavelmente, trabalhavam, e isso foi acontecendo naturalmente, dia após dia, até chegar o dia que algo os escravizou. Se você lembrar que Abraão, Isaque, passaram pelo Egito na sua peregrinação da sua história. E eu quero dar aqui uma pequena introdução para os irmãos de uma percepção que nós precisamos aprender, que estar não é permanecer, que muitas vezes nós estamos apenas em um lugar, em um ponto onde nós estamos caminhando, e este lugar não é o lugar que nós devemos ficar. Estar no Egito não era o projeto que Deus tinha para a nação de Israel. Estar no Egito não era o passo que Deus tinha para o seu povo naquele momento. Eles apenas estavam, eles apenas vivenciavam aquela situação, mas o projeto que Deus tinha para eles era um projeto muito maior. E nos nossos dias, meus irmãos, nós temos um grande desafio, que é não estar, mas sim permanecer naquilo que Deus tem para nós. Eu não sei como está a sua vida nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos emocionalmente numa posição que não é a posição que Deus tem para as nossas vidas, porque o estado de estar no Egito, e se você lembrar que o Egito na Bíblia, ele tem um sinônimo de pecado, de lugar onde
você não deve estar, um lugar longe de Deus, um lugar onde o deserto, um lugar onde a escravidão e o povo não buscava Deus. E muitos de nós estamos vendo os dias de hoje, e o nosso grande desafio é olhar para o sistema que nos rege, como era o Egito, e tem regido muitas vezes a nossa vida. Um sistema que tem regido os nossos dias, e se nós olharmos para 10 anos atrás, 12, é o sistema da rede. Nós vivemos um sistema de rede. A comunicação antes, que era no alô, na ficha colocada no cartão. Quem colocou ficha uma vez para fazer uma ligação aqui, está contemporâneo comigo, não estou só eu aqui, aleluia, hein? Mas já estamos em 50% quase, pastor. O que era isso? Ficha, colocava a ficha lá. Você esperava, falava 2, 3 minutos para namorar, aí acabou, caiu a ficha. Hoje, meus irmãos, nós começamos tudo. Quem teve Orkut aí? Vamos ver. Eita, Orkut, né? Lembra do Orkut? Você se comunicava com o Orkut, começou no Orkut. E vamos apenas, olha só que bacana, eu vou começar a mandar uma mensagem, a pessoa responde, full time, né? Saía do culto com o irmão que você gostava e começava a bater papo no Orkut. Daqui a pouco isso começou a tomar uma forma nas nossas vidas, um direcionamento na nossa vida. E essas redes hoje que ligavam pontos diferentes com uma facilidade maior, hoje muitas vezes estão ligando a nossa vida conforme a direção e o caminho que nós devemos guiar. Muitas vezes estamos ligados nas nossas redes sociais, estamos ligados nas informações que nós recebemos, nos relacionamentos, no nosso Twitter, no nosso Instagram, no nosso Facebook, e achamos que este é o cerne e o centro da nossa vida, e não percebemos que isso vai tirando de nós o lugar da posição, onde nós deveríamos apenas estar. Nós acabamos permanecendo, nós acabamos convivendo, nós acabamos trazendo aquilo para uma realidade constante na nossa vida, meus irmãos. Se é algo que nós precisamos tomar cuidado nos dias de hoje, é onde nós estamos. Pergunta para alguém: ei, onde você está? Você pode estar aqui no culto, amém? Você vai falar: pastor, você está me fazendo isso? Já adolescentes já pensam, eles são inteligentes. Mas pastor, eu estou aqui no culto. Às vezes eu estou no culto de corpo presente, irmão. Eu estou no culto apenas com o meu físico, mas a minha cabeça, ela está onde eu não deveria estar. Os meus pensamentos, os meus caminhos, a minha direção. Deus tem algo para a nossa vida. Deus tinha um lugar melhor para o povo. Aqui, se nós olharmos, a palavra estar no nosso vocabulário, ela diz que é passar, sentir uma experiência, participar. Você participa de um evento e vai embora. Você participa da reunião, celebração a Deus e vai embora. O nosso culto, ele precisa continuar. Nosso culto, ele não é somente aqui. Adoração não é só quando nós cantamos, é o estilo de vida que eu tenho, é meu tempo de devoção na palavra de Deus, o meu tempo que eu tenho com a palavra do Senhor, o meu tempo que eu tenho em comunhão com os irmãos. E muitas vezes nós estamos deixando isso tudo de lado e estamos apenas sentindo, experimentando. Queridos, para que nós possamos chegar no lugar que Deus tem para nós, porque a promessa que Deus tinha para esse povo não era ser escravo, mas eles se pontuaram como escravo e viveram como escravo por muitos anos, 400 e alguns anos, porque eles não estavam ligados na promessa de Deus. E nessa noite, eu não sei o que pode estar te escravizando, eu não sei o que pode estar tomando o lugar de Deus na sua vida, mas eu quero declarar para você que Deus tem algo melhor do que o caminho que está te impedindo de chegar. Às vezes nós ficamos presos ao nosso passado. O passado, ele não pode ser mudado. Ele já esteve lá, você já esteve lá. Tem gente que fica ainda olhando para trás e não consegue sair de uma posição onde o passado apenas traz frustração, dor, desânimo, desacreditar do propósito, um sentimento de remorso. O passado, ele tem essa capacidade de nos influenciar dessa forma. Então Deus nos convida a sair do estar e ir para o lugar da permanência, o lugar da convicção, o lugar que Deus tem para nossas vidas. É interessante, queridos, porque Deus, ele descortina, ele abre
tudo para que a humanidade possa compreender o seu propósito. Através da ciência e do conhecimento, e a palavra de Deus, ela declara para nós que a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. Hoje as informações, elas são questionadas. Se eu estou falando um negócio aqui, se apertar na internet aí, você pode questionar e você pode me dizer. Há 10, 15 anos atrás, né, pastor? O senhor que já é mais experiente, o senhor fala, o povo chegava, não, o povo vinha perguntar, pastor, o senhor falou um negócio, eu não entendi. Hoje, irmão, o irmão ele sai daqui, o irmão Genivaldo, ele fez uma oração aqui, eu creio que é de Deus, varão, no céu, aleluia, porque ele orou da seguinte forma, que nós viemos comer a comida necessária e não vamos buscar lá fora, que Deus nos ajude a ter o pregador a entregar aquilo que nós precisamos, queridos, porque muitas vezes nós vamos ser toxicados por aquilo que nós ouvimos lá fora e construir verdades que não são verdades da palavra de Deus, são verdades que pessoas constroem para se fortalecer, e nós às vezes influenciados por isso acabamos sendo guiados por esses ventos de doutrina. Que Deus nos ajude a não andar por essa percepção. Agora, por um outro lado, nós precisamos entender que todo conhecimento ele é bom. A Bíblia diz, Daniel falou no capítulo 12, verso 4, que todo conhecimento se multiplicaria. E nós estamos vivendo dias e dias que o conhecimento tem se multiplicado. Já falei isso, hoje uma criança de 5 anos, ela recebe pelo menos 30 vezes mais informação do que eu e você com 40 já recebeu na nossa vida inteira. E cada dia mais a informação vai chegar, e isso não é ruim. O problema é como isso é trabalhado. Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, que no lugar de estar existe o Senhor Jesus. Ele nos convida a uma posição. Menos aqui, se você tem deixado as suas preocupações tomar conta do seu coração, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele terminando a sua jornada aqui na terra, ele nos faz algo convidando para um lugar onde nós precisamos caminhar, mesmo em meio a tanta informação, mesmo em meio em tanta flexibilidade, em tanto relativismo, em tantas coisas que tentam nos tirar da presença dele. No verso 1 ele declara assim, olha: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais e mais frutos. Vocês já estão limpos por causa da palavra, amém, que eu os tenho pregado. Quantos creem nisso? Aí o Senhor Jesus nos convida ao seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como os ramos não podem produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não poderão dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo, e secará, e apanha e lança no fogo e o queima. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedirão o que quiseres e lhe será feito. Aleluia! Em vez de estar, nós precisamos permanecer. Nessa noite o Senhor nos convida a permanecer na tua palavra, a permanecer nas escrituras, a saber que ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Permanecer, queridos, diferente daquilo que é passar por um lugar. Permanecer é sobreviver. No nosso português, um dos sinônimos dessa palavra, durar, persistir. A caminhada com Deus, irmãos, ela não é só rosa, ela tem espinho, mas ela tem um Deus cuidando da nossa vida, nos dando direção, conduzindo nossos passos, guiando os nossos caminhos.
Aqui eu quero deixar de maneira rápida, irmãos, 4 verbos que o escritor Moisés declara, que lemos a respeito do que Deus faz para o seu povo quando eles clamam ao Senhor. Se você nessa noite tem uma necessidade, se você nessa noite chegou aqui desconfortável com alguma circunstância na vida, eu quero te dizer que se você permanecer naquele que é poderoso para cuidar das nossas vidas, Ele vai direcionar o meu e o seu caminho para a condução plena que Ele tem para cada um de nós. Aleluia! Olha o texto que lemos, querido. Depois que o povo clamou a Deus, o clamor deles chega ao Senhor. E quando chega, e quando nós clamamos, o Deus que nós cremos, o texto diz que Ele ouviu o gemido do seu povo. Nós temos um Deus que nos ouve, irmãos. Ele está com seus ouvidos abertos, Ele está com o seu ouvido preparado. Isaías capítulo 59 diz que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que Ele não possa salvar, e os seus ouvidos não está surdo para que Ele não possa ouvir. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua circunstância, Ele ouve a sua e a minha necessidade nessa noite. O importante é permanecer nele, é sair da posição que te incomoda, é sair do lugar apenas de estar e se posicione na presença do Senhor. Confie naquilo que Ele tem para mim e para você, meus irmãos. Não é um lugar de escravatura, não é o lugar da escravidão, não é o lugar da prisão, mas a palavra dele diz que aquele que está em Cristo é livre, e em Cristo nós podemos, onde Ele visita com teu espírito, a liberdade. Nessa noite Deus tem lugar de liberdade para você, irmão, tem lugar de liberdade para você, irmã, na presença do Senhor Jesus. Toda a escravidão é quebrada, todo jugo é desfeito, tudo é deslavrado, queridos, porque Deus está com seus ouvidos abertos. Quando nós clamamos a Ele, Ele vem até nós. Quando Deus ouve, o texto diz que Ele se lembrou, aleluia, Ele se lembrou. A promessa, ela tem um estágio, irmãos, de processo. Deus, Ele não trabalha na nossa percepção, nós precisamos aprender a lidar com isso. É tão desafiador muitas vezes, é tão desafiador nós entendemos que Deus, Ele tem processos, Ele tem etapas, Ele não trabalha segundo o meu pensamento e o seu pensamento, Ele não tem a nossa característica, Ele não é humano, limitado, imperfeito, falho, dependente dEle. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele chama cada estrela pelo seu nome. O Deus que nós servimos, Ele tem o domínio de todas as coisas. E nós precisamos aprender, olhar com uma perspectiva e pedir que Ele nos ajude a olhar como Ele nos olha. Eu tenho uma notícia para você, fresquinha nessa noite, querido. Não se preocupe se a promessa ainda não chegou, amém, querido? Você tem promessa de Deus na sua vida, mas não chegou, não precisa ficar preocupado e ficar, cadê a minha promessa? Cadê a minha promessa? Deus prometeu e não cumpriu, resmungando, murmurando, reclamando, dizendo que nada vai acontecer, que nada vai dar certo, que nada é desse jeito. Não, queridos, não faça isso. Se não chegou, é porque o tempo ainda não é esse, porque agora Deus está preparando a sua posição para viver como se a promessa já estivesse cumprida, e sabendo que a forma com que você e eu nos posicionamos é a forma que Deus vai fazer com que a promessa se cumpra nas nossas vidas, queridos. Nós atrapalhamos Deus. Deus às vezes está preparando o nosso caminho e nós impedimos Ele de agir. Se posicione, queridos. Pare de dizer por quê e comece a dizer para quê, Senhor? Para que eu estou passando isso? Para qual propósito o Senhor está fazendo isso comigo? Porque Ele se lembra de cada um de nós, amém, queridos? Ele se lembra de nós em todo tempo, em todo instante.
Provérbios, capítulo de número 15, a palavra de Deus declara no verso de número 3, a respeito deste Deus. Nós temos vários textos na Bíblia, mas o texto diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele está te vendo. Você pode dizer isso para alguém? Deus está te vendo? Deus está vendo o que você tem passado. Então, meu irmão, descansa nele. Se você permanecer nele, no tempo certo vai se cumprir. Depois o outro verbo que é declarado no texto que nós temos, depois de Deus se lembrar do teu povo, se lembrar do que ele havia prometido, o texto diz que ele viu o seu povo. Ele viu o seu povo. Deus está nos vendo, querido. Ele está cuidando de nós. Ele está fazendo com que as coisas venham a acontecer no tempo certo, para que Ele seja aquele que vai fazer a diferença na minha história e na sua história. Confie no Senhor. Olhe para o alto, não olhe para o lado e para a circunstância, para o caminho que você terá que atravessar. O povo, se nós lembrarmos, quando Deus está ali com o povo para atravessar, ali através de Moisés, para atravessar o Mar Vermelho, o povo começa a olhar para as circunstâncias, olhar para os obstáculos, dizer: foi para isso que você nos trouxe aqui, Moisés, para que viemos morrer neste lugar. Deus dá a palavra a ele: posicione-se, porque eu que vou fazer a diferença, eu vou dar a estratégia. Não fique no meio do caminho, não fique na sua percepção, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele continua guiando os nossos passos. E quando Ele se lembrou, Ele olhou para o povo, e a Bíblia diz que depois disso, Ele viu como este povo, Ele se atentou. Se atentar, na nossa, um sinônimo dessa palavra é se manifestar. Deus quer se manifestar no meio do teu povo, querido, no meio da tua circunstância. Ele olhou, ele olhou, ele ouviu, e agora Ele quer se manifestar. Deus traz para mim e para você, num tempo presente, uma resposta para as nossas inquietações. Quais são as inquietações? Quais são as perturbações? Quais são as limitações que têm impedido você de caminhar? Quais são as prisões que têm tirado você deste lugar onde Deus tem para você? Não é, queridos, o que as indiferenças muitas vezes nos mostram, não são o que as questões muitas vezes colocam diante de nós. O Deus que viu, o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que fez a lua e o sol parar em favor da minha vida e da sua vida, Ele está tentando pelos obstáculos e as lutas que você tem passado. Na história da nação de Israel, todas as vezes que o povo voltou para Deus, Deus esteve com o teu povo. E se nós nos voltarmos para Deus nessa noite, Ele, como levantou um libertador para tirar esse povo da escravidão, tirar esse povo da condição de escravo, Ele também vai te dar a direção para essa circunstância que você está vivendo, querido. Mas quando nós nos posicionamos e andamos dessa forma, firmes no propósito, o final já está decretado, porque Ele tem um final diferente para a minha vida e para a sua vida. A sua história e a minha história não se encerram por aqui. Deus apenas está traçando o melhor processo. Deus está traçando o melhor direcionamento. Deus está nos preparando, nos policiando. Deus está fazendo em nós com que Ele seja realmente a visitação dele seja realmente a direção do meu caminho e a direção do seu caminho. Você pode ficar de pé, por gentileza, nessa noite, querido? Eu quero orar com você. Qual é a impossibilidade de caminhar um passo a mais na presença de Deus?
Qual é a impossibilidade de permanecer firme em Deus? As frustrações do passado, as decepções com pessoas, as decepções com relacionamentos. Querido, Deus se lembra de você nessa noite. Deus se lembra da promessa que Ele fez com você nessa noite. Ele declara que Ele não é como homem que mente, mas Ele é o Filho do homem que cumpre a sua palavra. Ele lembra no seu coração os propósitos que Ele traçou desde a sua infância, as características que Ele te conduziu até aqui, os caminhos que muitas vezes você foi guiado pela tua própria mão, e Ele te tirou desses caminhos e te conduziu para o caminho que Ele tinha na sua vida. A minha história e a sua história não termina aqui, meu irmão e minha irmã. Há uma promessa de Deus para nós. O que nós precisamos é permanecer em Cristo, estar ligado na videira verdadeira, porque Ele é o agricultor e Ele quer te usar como uma semente para germinar, para plantar, para avançar. Agora o que nós precisamos fazer é tirar a nossa percepção humana limitada e dizer: Deus, cumpre o teu propósito na minha vida, cumpre o teu propósito na minha história. Eu não sei se tem algo te escravizando nessa noite, mas se você precisa tomar um passo de fé, eu quero te convidar a sair do teu lugar. Sai do teu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Eu vou decretar no nome de Jesus, e essa situação, ela vai ser quebrada neste lugar. Você vai sair daqui para uma nova história. Não é na minha direção, não é na minha força, não é no meu braço, mas é no poder daquele que é maior do que todas as coisas. É na palavra do Espírito. Sai do teu lugar nessa noite, meu irmão, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu vou decretar sobre a sua vida: tem vitória de Deus para você nessa noite. Tem um lugar melhor do que você tem vivido nessa noite. Tem uma unção para derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, porque o ministério que Deus te deu não foi homem que te deu, foi Deus que te ungiu, foi Deus que derramou. Se o homem disse não para você, Deus te chama nessa noite, Deus te levanta nessa noite, Deus te unge nessa noite. Oh Deus, derrama sobre o teu filho da tua unção, a direção do teu favor. Pai, cumpre a tua boa obra, visita com fogo, enche com teu Espírito, traz alegria da tua salvação. Oh Deus, que tudo aquilo que possa impedir o teu agir na vida dele nessa noite, oh rabalachurenda labacere canta labacere, visita com fogo, com alegria, com unção do teu Espírito, Pai, para a glória de Deus. Ah Senhor, na tua presença colocamos cada um dos teus servos nessa noite. Vem com a tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor. Nós não somos capazes de suportá-la. A tua glória, Senhor, ela faz a diferença na nossa vida. Ela traz fogo, ela traz vida, ela traz unção, ó Pai. Nós precisamos da tua unção nessa noite. Unge o teu servo, unge a tua serva, Deus. Nós declaramos sobre a vida deles, ó Deus, a unção da tua direção, a capacitação do alto para viver os teus planos e projetos. Senhor, no nome de Jesus, como foi com o povo de Israel, que o Senhor tinha uma promessa, o Senhor tinha uma palavra. Hoje, Senhor, eu decretamos no nome de Jesus, toda palavra contrária, toda palavra de derrota, toda palavra de frustração, todo sentimento de incapacidade está quebrado neste lugar. Todo sentimento de medo, todo sentimento de inconstância, Pai, oh Deus, ajuda os teus servos nessa noite, fortalece o coração deles, dá graça, unção, direção do teu Espírito, para que possamos caminhar, ó Deus, porque o Senhor nessa noite, o Senhor nos ouve, o Senhor se lembra de nós, o Senhor nos vê, e o Senhor atenta para as nossas vidas. Manifesta milagres, glória e poder, que possamos ver, ó Deus, milagres e prodígios na vida dos teus servos, e vidas possam chegar através desses milagres, pessoas possam reconhecer a glória de Deus e buscar a tua presença. Eu abençoo os seus filhos na direção e na unção do nome de Jesus Cristo, e declaro sobre a vida deles a direção do Senhor, para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?
Levante e vença, querido. Hoje é um novo tempo na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Aquele do ele exaltado que você estava fazendo aí, dá para fazer aí? Ele exaltado? Não lembra não, mano? Você vai cantar só esse louvor para a glória de Deus rapidinho. Olha aí, nosso tecladista é uma pizza, pastor. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia, Ele exaltado, queridos. A glória é de Deus. Aleluia. Obrigado, varão. Bença. Senhor, obrigado, Pai. O Senhor é bom e a tua misericórdia, Deus, ela dura para sempre. Ela é causa de sermos consumidos. Deus, obrigado. Queremos pedir nessa noite de uma maneira especial pela vida do pastor Fernando César. Tem passado por um tempo difícil, Pai, por uma enfermidade. Senhor, Tu és o dono das células do corpo dele. Tu conheces o Teu servo, Pai, nessa noite, o quanto que ele se dedicou, ó Deus, para essa conferência que acontecerá nesse final de semana. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor tem os seus meios, caminhos e projetos. Pedimos a Tua bênção sobre ele, o Teu cuidado, a Tua cura, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa visitá-lo no seu leito, na sua casa, e trazer a direção do Teu Espírito sobre ele, Pai. Abençoa o Teu povo que chegou aqui nessa noite. Senhor, a Tua palavra diz que quem vem até o Senhor, ele não volta com a mão vazia, Pai. E nós queremos declarar sobre essas vidas nessa noite, sobre a Tua igreja nessa noite, ó Pai, o cumprimento da Tua palavra no nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito de Deus, meu irmão, seja com você, com a sua família, com a sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, em tudo que você pôr a mão, você será mais do que vencedor, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. E você, meu irmão, que não acertou, veio acertar o nosso dia da família, procura a irmã Eliane ali, ó, que é com ela mesmo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.